Então nós vamos dar início a essa mensagem de hoje. Amém? E aí eu quero deixar a pastora Cintia começar. Glória a Deus. A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus, como é bom estarmos na casa do Pai e adorando juntos, né? Para a glória de Deus. Bom, como o pastor Elias falou, nós vamos falar um pouquinho sobre Deus ama a família. Os 2 primeiros milagres de Jesus foi envolvendo uma família. O primeiro milagre de Jesus foi ali no casamento, onde o Senhor transformou a água em vinho. E também tivemos um segundo milagre, que foi ali na vida de um filho. O pai estava desesperado, inconsolável, ali com a doença do seu filho, e o Senhor Jesus foi lá e o curou. Então, para a gente ver como o Senhor, Ele ama a família, e é um desenho do Senhor a família. Amém? Amém. Então, essa mensagem ela não vai ser específica só para pais, não vai ser específica só para filhos, só para casais. Essa mensagem ela vai ser para todos nós que vivemos no contexto familiar. Então, para você que mora com a sua tia, para você que mora com a sua avó, para você que mora com os seus pais. Então, essa mensagem ela vai ser para todos nós que vivemos nesse contexto familiar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos ler Lucas capítulo 7, verso 12 ao 16. Primeira vez que nós pegamos juntos, em conjunto. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, verso 12 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 12 ao 16. Como dizia antigamente, que antes nós não telão, né? Então não sabe perguntar. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ouviu misericórdia aqui, então, né? Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, verso 12 ao 16. Vamos ler. Ao se aproximar da porta da cidade, aqui está falando de Jesus, tá? Então, Jesus, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus lhe entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amém? Deixa eu dar um contexto do que estava acontecendo aqui. Jesus ele estava em Cafarnaum antes disso. Jesus tinha acabado de curar o servo de um centurião. O que é essa história do servo do centurião? É um homem que demonstrou muita fé e disse: baste apenas uma palavra e o meu criado sarará. É essa a história. Pode deixar sentado também, eu vou já pro beber nada. Esse centurião havia demonstrado fé, e após Jesus curar esse centurião em Cafarnaum, ele se dirigiu para Naim. Naim era um vilarejo agrícola, era um lugar que havia muitas plantações, o povo mexia muito com terra. E a palavra Naim significa aconchego, significa tranquilidade, significa calma. O que nos demonstra que Naim era um lugar bom de se viver. Todo mundo quer morar num lugar de sossego, tranquilidade e calma. Amém. Todo mundo quer dormir sem das motos, né? Então, todo mundo quer tranquilidade, sossego e calma. Eu declaro um lugar de tranquilidade, sossego e calma na vida de cada um. Amém? Que vocês recebam Naim, ou que vocês transformem, ou que nós como igreja transformamos Americanópolis em Naim. Amém. Amém? Porque melhor do que sair do lugar que estamos é melhorar o lugar que estamos. Amém. Amém?
Então Naim era esse lugar. Porém, quando Jesus se aproxima da cidade, quando Jesus se aproxima das portas da cidade, Jesus encontra uma viúva que está enterrando o seu filho, aliás, fazendo ali o velório, um funeral para o seu filho. Então você imagina a cena, você está indo para um lugar de tranquilidade, sossego e calma, e a primeira coisa que você encontra na porta da cidade é desespero, angústia e choro. É um contraponto. Eu estou aqui porque aqui é lugar de tranquilidade, desespero e calma, e o que eu encontro é pior porque o que eu encontro é lágrimas, tristeza, luto, morte. Então era nesse cenário que Jesus estava, e esse cenário ele significa uma coisa muito espiritual, porque assim como aquela viúva havia perdido o seu filho, muitas pessoas, muitas famílias sentiram a perda da alegria, a perda da paz, a perda de querer viver em família. Tem gente que prefere demorar para chegar em casa, porque a casa não é um lugar para estar. Então prefere ficar na rua, prefere trabalhar até mais tarde, prefere sair cedo para trabalhar, quer estar em qualquer lugar, menos em casa, porque às vezes a casa já deixou de ser Naim, às vezes a casa já deixou de ser um lugar de paz, de tranquilidade. Mas da mesma forma que Jesus tocou nessa família, Ele pode tocar na sua também, em nome de Jesus, amém? E é por isso que nós vamos falar isso. E o tema dessa mensagem é a restauração da família, quando Jesus toca o caixão. Amém? Amém. Bom, eu queria ler com os irmãos aqui. Vamos continuar sempre no mesmo texto, mas agora Lucas capítulo 7, o versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então aqui, como o pastor Elias disse, Naim, o significado é um lugar de aconchego, é um lugar de calma, um lugar de tranquilidade. E é isso, exatamente esse o propósito que esperamos da nossa família. Encontrar um lugar de aconchego, paz, tranquilidade. E esse foi o objetivo do Senhor. A família foi instituída por Deus para ser um lugar de amor, ser um lugar de segurança, ser um lugar de paz, onde você encontra refúgio. E é um ambiente onde a gente compartilha ali os valores cristãos, é onde a nossa fé ela é compartilhada, onde tem esses ensinamentos da fé do Senhor, é onde a fé precisa ser multiplicada, os pais ou quem está ali morando junto, quem é cristão, passar a fé do Senhor, passar as escrituras do Senhor para as outras pessoas que moram ali na casa. E também os laços eles devem ser mantidos, a união, a compreensão. Então esse é o ambiente onde o Senhor quer que estejamos juntamente com a nossa família. Mas no entanto temos diversos tipos de mortes. Eu não digo morte física, eu digo morte espiritual. E hoje eu vou abordar aqui com vocês rapidamente 4 tipos de mortes espirituais que em muitas famílias existem esses tipos de mortes espirituais, mas nós cremos que o Senhor restaura todas as coisas, amém? Amém. Glória a Deus. Então, nosso primeiro tópico, a gente não tem telão, a gente já tem uns tópicos ali, mas a morte quer ameaçar as nossas famílias. Então, o primeiro ponto aqui é a morte pelo vício. Então, quando um membro da nossa família tem um vício, seja ele vício de drogas, de bebida alcoólica, de pornografia, em jogos, esse vício não destrói apenas a pessoa, acaba destruindo a família como um todo. E isso é um ciclo, essa questão de vício, ela é um ciclo de destruição. Então começa pela pessoa, depois já está em outra, e aí assim sucessivamente a família é destruída aos poucos. E aí geram várias consequências, como falta de confiança, gera ali também percas financeiras, dependendo do tipo do vício. Então provoca ali vários problemas dentro da família, e o vício cega totalmente a pessoa de que ela precisa melhorar e de que ela precisa sair daquele lugar, e que aquele lugar não é para ela permanecer. Mas o vício traz essa venda nos olhos de que eu vou permanecer aqui e que está tudo bem, e isso é normalizado. Então esse é um
um tipo de morte espiritual que tem em muitas famílias. E o vício muitas vezes entra na família e aí ali se instaura e a pessoa acha que não tem que haver mudanças. Nós temos também uma segunda morte espiritual, que é a infidelidade, traição, mentiras, porque aí aqui a gente falou que vamos abordar todas as famílias, né? Então, infidelidade, traição e mentira destroem ali um contexto saudável de uma família. E aí gera a destruição, pode levar até ali um divórcio, além de causar vários danos emocionais e psicológicos também. Então, a família ela deve ser um campo seguro, ela deve ser um campo de que você encontra ali conforto, mas muitas das vezes ali vira um campo de batalha, um campo de discussões e um campo que a desconfiança acaba reinando. Então, esse também é um segundo tipo de morte espiritual. Tem também morte espiritual por violência e abuso. E aí, quando a gente diz violência e abuso, pode ser abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional. E esse tipo de violência espiritual é um dos tipos de violência que mais tem acabado com as nossas famílias. Hoje em dia a gente vê o tanto de notícia, o tanto de informações que você liga a TV. Hoje não dá nem para ligar a TV porque você só vê destruição de lares, destruição de família. E aí, quando envolve essa questão de mentiras, abusos, violência, o amor, ele é substituído pela agressão. E também o cuidado, ele é substituído totalmente pelo controle, por um domínio naquela pessoa. Então, gera também diversas consequências, como danos psicológicos que podem permanecer para sempre. E a violência, ela destrói o propósito original de Deus para a família. Então, isso é extremamente crítico. Aonde deve haver paz, harmonia, só tem tristeza, só tem rancor, só tem decepção. E infelizmente também muitas famílias vivem isso. E também tem a morte pelo desânimo espiritual. Então tem pessoas que elas são usadas ali dentro da família como um pilar espiritual, né? Porque às vezes nem toda a família ali ela é convertida, ela se entregou ao Senhor. E muitas das vezes aquela pessoa que ela é o ponto firme ali, ela é a rocha daquela família, ela acaba se esfriando, ela acaba se decepcionando por alguma ferida, e aí ela vai se afastando. E assim, ela que estava ali representando a presença do Senhor, vai esfriando totalmente, e aí acaba com que vem diversas consequências também na casa dessa família. E aí também envolve muito a questão de priorização da vida com Deus. A priorização dentre tantas coisas que nós temos na nossa rotina, na nossa correria do dia a dia, a falta de priorização, de buscar a Deus, de buscar uma vida espiritual, isso também vai afastando e vai esfriando as pessoas. Então é importante que estejamos cada vez mais alinhados e entendemos que se a nossa vida com Deus não é uma prioridade para nós, a gente está a gente precisa ressignificar e ir para uma outra direção, porque essa direção que estamos indo é uma direção da qual o Senhor não se agrada. E ali tem várias consequências quando a gente sai do caminho espiritual. Nós temos as decisões que são tomadas ali na família, acabam sendo decisões tomadas através de nós mesmos, sem ouvir a vontade do Senhor, sem ouvir o que o Senhor quer para nós, e a gente vai para outra direção, a gente vai para outro caminho que não é o caminho do Senhor. Então, essa também é uma morte espiritual, que é o desânimo espiritual. E nós temos muitos, meus irmãos, muitos problemas, muitas consequências de mortes espirituais. Só falei aqui algumas. E aí na Bíblia também traz morte espiritual, que está lá em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Ele conta toda a história, vou só resumir aqui para vocês, que é do filho pródigo. Ele estava diante do pai, vivendo em família, mas ele acabou se afastando, ele acabou indo para longe, e o pai ficou desesperado. Porém o pai não perdeu a esperança. Quando o filho estava ali num cenário pior da vida dele, ele resolveu voltar para o pai.
Ele resolveu voltar para os braços do pai. E o que o pai fez? O pai não o abandonou, mas abraçou o filho, e o filho teve essa restauração. Então Jesus, ele quer fazer e trazer os filhos pródigos de volta à vida espiritual. O Senhor, ele quer restaurar a minha família, e ele quer restaurar a sua família também, amém? Amém. E na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus, que ele venha quebrar qualquer tipo de morte espiritual na nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, nós rendemos ao Senhor, nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos a presença do Senhor, nós declaramos um renovo, que essas mortes espirituais serão destruídas e não estarão nas nossas vidas, amém? Nós seremos famílias modelo, nós seremos casa modelo, para que sejamos cada vez mais, realmente, as pessoas entendam que nós somos modelos de família, e que esse realmente é o desejo do coração do Senhor, que venhamos fazer a vontade dele, que venhamos estar alicerçados nele, e que a nossa família esteja alicerçada na rocha, que nenhum vento, nenhuma tempestade vai nos derrubar, porque nós vamos permanecer e permaneceremos de pé, porque o Senhor está conosco e o Senhor é conosco, amém? Amém. Olha para o seu irmão e fala: receba essa palavra, meu irmão. Eita glória. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que nenhuma morte esteja sobre o nosso lar, mas declaramos vida hoje. Amém. Em nome de Jesus. Continuando o texto ainda da história, no verso 13 do capítulo 7 de Lucas, diz assim: vendo-a, ou Jesus olhando para ela, se compadeceu e disse: não chores. Jesus olhou para ela com uma palavra de esperança e disse: ei, não chore. Deixa eu dar um contexto que acontecia com uma mulher viúva naquela época. Quem era uma mulher viúva sem filhos, ela passava por extrema dificuldade. Por quê? O povo de Israel estava sendo oprimido por Roma. Amém? O povo de Israel estava sendo oprimido. Então as mulheres viúvas, as mulheres sem filhos, elas não podiam trabalhar, nem tinha trabalho para elas. Então, quando ela ficava viúva, ela ficava à mercê da caridade dos outros. Ela ficava vivendo de esmolas. Ela não tinha como se sustentar. Então, ela vivia muita solidão, muito abandono, desprezo, porque ela era uma mulher abandonada. Ninguém mais queria casar com uma mulher que já tivesse sido casada e já tivesse filhos. Então, ninguém queria mais. Então Jesus, quando viu essa viúva, ele se compadeceu dela e ele disse: ei, eu sinto sua dor. Jesus vê sua dor. Jesus vê sua angústia. Jesus vê sua lágrima. Jesus sabe que está doendo. E é por isso que ele está estendendo a mão e falando: ei, não chora. Jesus não só trouxe de volta o filho da viúva, mas trouxe para ela uma esperança, trouxe para ela o refrigério, trouxe para ela uma companhia. Jesus estava falando para ela assim: ei, você não vai ficar abandonado, você não vai ficar sozinho, você vai ter companhia para ir no lugar, você vai ter companhia para ir para o culto. Amém. A sua família vai vir para você para o culto. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque Deus não permitiu que a morte reinasse sobre a família. Então essa palavra é uma palavra de esperança para você. E essa palavra é: Jesus vê as suas lágrimas, Jesus enxerga a sua dor. Salmo 56, verso 8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento. Está falando que os nossos lamentos estão sendo registrados pelo Senhor, mas não somente registrados. Olha o que o Salmo continua: o Senhor recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Então, além de ele ver, ele recolhe suas lágrimas. E aí o Salmo continua: acaso não estão elas anotadas no teu livro? A lágrima do seu travesseiro, Jesus está recolhendo e está anotando. Essa lágrima é pelo filho, essa lágrima é pelo marido, essa lágrima é pela esposa, essa lágrima é pelo primo, pelo tio, pela tia, pela avó, pelo vô. O Senhor está registrando no livro e Ele está recolhendo cada lágrima. Vocês creem nessa palavra? Amém. Então, assim como Jesus viu a viúva de Naim, se compadeceu dela,
Ele vê cada lágrima derramada. Ele se importa com nossas dores. Ele se importa com as nossas angústias. Lembram de Ana? Ana não podia ter filho. E Ana estava no templo. O que ela fez? Chorou. E orou ao Senhor. Para quem estava de fora achava: essa mulher está louca. Essa mulher está embriagada. Mas o que o homem não via, Deus estava vendo. E Deus falava para Ana: Ana, eu ouvi as tuas lágrimas. Eu ouvi a tua oração. Vou lhe dar um filho. E o Senhor respondeu a oração de Ana. A lágrima tem resposta, amém? Amém. A lágrima tem resposta. E aí eu estava até lembrando daquele louvor que diz assim: vamos cantar juntos? Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus, declare comigo, que cuidar de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. O que ele está fazendo? Que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, Não chores, quem cuida de você não dorme. levanta, declare. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? O Senhor está colhendo as lágrimas. Amém, Jesus. O Senhor está vendo a sua dor. Assim como Ele viu a dor da viúva de Naim, Ele está vendo as suas lágrimas. Amém? Amém. Glória a Deus. E o nosso terceiro ponto é: precisamos das pessoas certas ao nosso lado. O versículo de Lucas 12 diz assim: e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, muitas das vezes nós passamos por diversos desafios, por diversas provações nas nossas vidas, e temos várias pessoas aos nossos lados, mas depende muito de quem ouvimos conselhos, de quem ouvimos direcionamento, que aquela situação, se você ouvir a pessoa, ela pode melhorar, se você ouvir aquele conselho, ou também pode ficar muito pior. Então, precisamos da pessoa ao nosso lado que chora conosco, mas que ela também aponte Cristo para as nossas vidas e que ela também traga a direção do Senhor. Não adianta eu ir pedir um conselho para uma pessoa que eu sei que tem um direcionamento ou um pensamento totalmente não cristão. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente pede conselho, com quem a gente também aconselha. Então, quem está caminhando ao nosso lado? A gente precisa refletir também nessa manhã. Quem está caminhando ao nosso lado? Quem são as pessoas que você tem levado para a sua casa? Quem são as pessoas que você tem compartilhado informações da sua família, informações dos seus sentimentos? Nós precisamos das pessoas certas que nos incentivam a buscar a Jesus, pois Jesus, Ele é a resposta de todas as coisas, amém? Amém. Então a gente precisa muito pensar nisso e pedir a direção do Senhor Jesus. Em Provérbios 27,
capítulo 27, versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, que tipo de companhia nós temos mantido? Tem um exemplo bíblico que é a história do paralítico na Bíblia, né? Então o paralítico, ele tinha ali 4 amigos, e Jesus chegou ali na cidade, foi para uma casa, mas a casa estava extremamente cheia. O paralítico não conseguia ali, juntamente com seus amigos, né? Os amigos não conseguiam colocar o paralítico para dentro da casa porque estava muito cheio, e eles tiveram a estratégia de ir em cima do telhado para trazer ali esse paralítico, ficar perto do Senhor, para que o Senhor viesse curá-lo. Essa história está em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Conta toda a história. Então, as pessoas que nós temos andado estão nos aproximando do Senhor Deus? Cercar-se de amigos que têm a mesma fé é o segredo para estarmos cada vez mais perto do Senhor. Esse paralítico, ele tinha esses 4 amigos que levou ele para mais perto do Senhor. E ali, quando ele chegou, Jesus o curou. Então, será que nós estamos nos cercando de amigos que estão nos aproximando, estão nos levando em direção ao Senhor? Então, essa é uma das reflexões que também queremos deixar aqui nessa manhã, para que a gente venha pensar sobre isso. A menos também que nós estejamos com outras pessoas, que nós vamos evangelizar e nós vamos influenciar. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado no meio que a gente vive, para a gente não deixar ser influenciado. Então, a gente tem que pedir sensibilidade espiritual ao Senhor, para a gente, se a gente está em algum meio que a gente quer influenciar, para que a gente não seja o influenciado e a gente vai para um caminho que não é para ir. Então, esse é um ponto também que a gente precisa observar. Por exemplo, para Moisés, Deus, ele levantou Arão, ali um amigo de ministério, um amigo fiel, que estava ali com ele em todos os momentos. Para Gideão, em uma guerra que era para ir 30.000 pessoas ali com Gideão, o Senhor falou: não, só vai mesmo 300 pessoas, ao invés de 30.000. Imagina o coração de Gideão. Mas aquelas 300 pessoas eram as pessoas certas, eram as pessoas ideais que o Senhor mandou. E ali o propósito foi cumprido, porque Israel teve ali a vitória apenas com aqueles 300 e não com aqueles 30.000 que ele estava prevendo. Então, muitas das vezes, a salvação da nossa família está em se afastar de pessoas erradas, de coisas erradas, de laços, de formas de que está nos envolvendo, e que a gente precisa ter essa sensibilidade espiritual de dizer: não, aqui não é esse o caminho, eu preciso ir por outro caminho, eu preciso ir pelo caminho do Senhor. Então, a gente precisa entender se essa pessoa que está ao nosso lado, caminhando conosco, ela está nos aproximando ou nos afastando do nosso propósito, que é o Senhor. E precisamos também, muitas vezes, nos calar, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer o nosso querer, ou a gente quer fazer a vontade daquela pessoa que está falando para mim. Mas muitas das vezes a gente precisa se silenciar e deixar com que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale a vontade dele para nossas vidas. Então, em diversos momentos a gente precisa acalmar as nossas emoções e deixar o Senhor nos direcionar, para que seja sempre a vontade dele e que a vontade dele prevaleça sempre sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Está com a gente? Amém. Amém. Glória a Deus. Também vou perguntar: estão conosco? Agora estão conosco. Agora posso falar, está comigo, né? Está conosco. Está conosco? Então, meus irmãos, isso é muito importante que a pastora Cíntia falou. Por que nós temos andado, né? Quem tem carregado o nosso caixão, né? Ou seja, as nossas dores conosco, as nossas aflições conosco. Quem nós temos recebido conselhos, né? Então, que nós possamos ouvir aqueles que nos apontam para Jesus. Essa frase foi muito especial. Não basta que as pessoas apenas enxuguem nossas lágrimas, né? Elas precisam nos apontar para Jesus. Amém. Tem que nos apontar para Jesus. Então, vamos no verso 14. E esse quarto tópico é: o toque de Jesus traz vida e restauração. E diz assim: chegando-se, ou seja, Jesus chegando-se ali naquele caixão, tocou o esquife. Esquife e caixão, a mesma coisa. E os que levavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te.
O poder restaurador de Jesus diante da provação, diante da morte da família, diante da perseguição da família, diante da provação da família. Jesus só precisou de um toque. E essa tem que ser a nossa oração. Jesus, toca na minha família. Jesus, toca no meu filho. Jesus, toca no meu marido, toca na minha esposa, toca no meu tio, toca no meu parente, Senhor. Toca nele, porque Jesus tem poder de restaurar absolutamente tudo o que foi perdido, mesmo quando isso está sem esperança. A palavra do Senhor diz que há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, ela volta a renascer. Amém? Na frente da nossa casa, do lado direito, tem uma árvore. E a dona da árvore cortou a árvore todinha. Ela estava com os galhos bonitos, verdes, grandes, né? Estava até grande demais. Precisava de uma poda mesmo. Mas achei que eles iam podar a árvore. Quando eu saí, começou a mexer. Quando eu voltei, só dava um tronco. Lá eu falei, nossa Deus, destruíram a árvore todinha. Embaixo tinha até umas machadadas. Você falou, acho que desistiram de cortar o tronco, né? Começaram a drogar. Aí tudo bem. Já tava sem nada. Ficou bem sem graça. Ficou bem sem graça. Porque o tronco feio. Mas se passar agora, você vai ver que as folhas estão nascendo de novo. Está crescendo novos ramos. Está crescendo de novo. Eu olho para ela, estava na sacada, olhei para baixo e falei assim: ó, a árvore está crescendo de novo as folhas, está crescendo de novo os galhos. Há esperança para aquilo que foi cortado. O toque de Jesus vai fazer esses galhos nascerem. O toque de Jesus vai fazer nascer essas plantas na sua casa, essas folhas. Tenha esperança no toque restaurador de Jesus. Não importa quão perdido esteja ou quão quebrado esteja o seu lar. Não importa o quantas machadadas o seu lar levou. Existe esperança para novos galhos. Você precisa receber essa palavra em nome de Jesus. Isso não são palavras vazias. Isso são palavras do Senhor para a sua vida. E você, quando estiver na casa do Senhor, você precisa tomar posse disso. Você precisa ouvir do altar e falar: essa palavra é para mim. Essa palavra é para minha família. Essa palavra é para minha casa. Em nome de Jesus, o Senhor tem poder para restaurar a alegria. O Senhor tem poder para restaurar o amor, para restaurar a paz, para restaurar o momento de comunhão na mesa da sua família. Esse é o poder restaurador de Jesus Cristo sobre as famílias nessa manhã. Amém. Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. E tem uma outra história também, que é da filha de Jairo. A filha de Jairo estava morta, mas Jesus disse: menina, eu te ordeno, levanta-te. Uma palavra, um toque de Jesus é suficiente para transformar essa situação. Jesus não vê situações como impossíveis. Ele vê oportunidades para a sua glória. A situação é impossível para você, é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Aí você vai orar e falar: Senhor, manifesta a sua glória sobre essa situação. Manifesta a sua glória sobre meu filho. Manifesta a sua glória sobre minha mãe. Manifesta a sua glória sobre minha família. Manifesta a sua glória sobre... Pega essa situação impossível, Senhor, e faz disso uma oportunidade para o seu nome ser glorificado, porque eu vou poder testemunhar grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. Você vai colocar uma faixa lá: Jesus fez um milagre na minha casa. Aí você vai glorificar, vai testemunhar a restauração do Senhor. E eu creio e profetizo sobre sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, tópico 5 aqui: você precisa ouvir a sua família. No versículo 15 diz assim: e o que estava morto assentou-se e começou a falar. Então, de novo: e o que estava morto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Então, muitas das vezes aqui a gente precisa estar mais atentos em ouvir. Muitas das vezes a gente está pronto ali para falar, para brigar, para discutir, mas o quanto a gente está disponível a ouvir, a entender o outro. Muitas das vezes ali nós temos um pai desesperado, um filho com depressão, uma mãe com ansiedade, mas muitas das vezes o que está faltando é a gente ouvir, é a gente ter a paciência de entender o que está acontecendo.
Ouça a sua família. Jesus não apenas trouxe o jovem de volta à vida, mas o entregou à sua mãe. Então o Senhor ele restaurou o relacionamento. E a Bíblia diz que Jesus ouviu o menino. Então, em muitas crises familiares, o que a gente precisa é estar atento ao que as pessoas ao nosso lado também precisam. Não só o que a gente necessita falar, não só o que a gente precisa tirar de dentro para fora, mas sim o que as pessoas estão querendo falar, que às vezes elas não estão conseguindo encontrar espaço para poderem falar. Às vezes nós estamos dispostos a falar por horas, mas para ouvir nenhum minuto. Então também precisamos refletir sobre isso. Em Tiago 1,19 diz assim: precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Então Jesus, por exemplo, está em Marcos 10, do 46 ao 52, tem ali um pouquinho da história de Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, e ele ficava ali clamando e pedindo ajuda o tempo todo, mas todo mundo queria que ele se silenciasse, não queria que ele falasse, não queria ouvi-lo. Mas Jesus parou e ouviu. Então a Bíblia ela mostra pra gente diversos pontos, ele traz diversos ensinamentos de como precisamos buscar ser modelos, precisamos ser mini Jesus, precisamos buscar estar cada vez mais próximos das características que o Senhor apresentou na Bíblia. E a Bíblia ela vai trazer pra gente lições sobre todas as áreas das nossas vidas. Então se a gente tem dúvida sobre qualquer área da nossa vida, a gente vai para a Bíblia, que lá o Senhor ele vai trazer a luz e ele vai trazer ali o que realmente estamos precisando, porque ele tem todo o direcionamento para cada área de nossa vida. Então assim como Bartimeu, ele foi persistente, seguiu firme e o Senhor o ouviu, nós também precisamos estar firmes, precisamos estar com a fé inabalável de que o Senhor pode me ouvir, e o Senhor pode restaurar a minha situação, o Senhor pode restaurar a minha família, pois o Senhor ele libera cura, ele libera libertação, ele libera perdão, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Deus não é o Deus que está aqui, que aos nossos olhos é impossível, mas o impossível é possível para o nosso Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Então, da mesma forma também que nós somos chamados para ouvir as pessoas, para ouvir a nossa família, a gente precisa deixar com que o Senhor nos use para sermos instrumentos também na vida dos nossos irmãos, para que a gente possa também ser usados, então que a gente possa nos permitir ser usado para ajudar os nossos irmãos, tanto no contexto familiar, quanto com as pessoas na qual a gente convive. Então que tenhamos cada vez mais essa sensibilidade, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão ao nosso lado e sempre direcionando essas pessoas ao caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Uns dias atrás, uns meses atrás, nós estávamos conversando com uma pessoa que estava com problema com seu filho, e as pessoas falaram assim: eu fiquei por horas falando, e ele não deu ouvidos. Aí a pergunta foi: por quanto tempo você deixou ele falar? Por quanto tempo você ouviu? Porque às vezes o que seu filho está precisando é ser ouvido. Me fala, me conte o que está acontecendo. Ou sua tia, sua avó, sua mãe. Tem filho que não para com o pai, com a mãe e fala assim: vamos conversar. Me fala o que está acontecendo. Quero te ouvir. Fala o que está no seu coração. A gente não, a gente só quer com um escudo, né? Já tá, antes da pessoa terminar a frase, a gente em vez de dar ouvido, a gente já está pensando na resposta. Aí vira aquele cabo de guerra, aquela briga na família, que ninguém está disposto a ouvir. Amém? Jesus, como diz a pastora Cintia, ele ouviu. Jesus ouviu. E o sexto tópico, nós vamos falar sobre o poder da presença de Jesus na família. Versículo 16 do capítulo 7 de Lucas, que nós estamos lendo, diz assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Eles diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. A presença de Jesus transformou a tristeza em... A presença de Jesus transformou o luto em louvor. A presença de Jesus.
Jesus no ambiente. E Jesus quer ser a presença transformadora das nossas famílias, do nosso lar. Quando convidamos Jesus para a nossa casa, tudo muda. E a gente sempre fala, convida Jesus para o seu namoro, para o seu noivado, para o seu casamento, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Convide Jesus. No começo da mensagem, a pastora Cíntia falou do milagre no casamento, que foi o primeiro milagre de Jesus. Sabe por que teve milagre no casamento? Porque Jesus foi convidado. Se Jesus não tivesse sido convidado, aquela família não experimentaria aquele milagre. Então Jesus transformou a água em vinho, porque Ele estava lá. Então qual que é a nossa lição para isso? Eu preciso de Jesus aqui. Eu preciso de Jesus na minha família. Essa água precisa ser transformada em vinho. O vinho está falando sobre alegria. Então essa fase que estamos vivendo como família precisa ser transformada em alegria. E essa é a palavra que nós temos para você. Assim como a viúva de Naim teve sua alegria restaurada, a sua família também terá a alegria restaurada em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Daqui a pouco nós vamos convidar Jesus para a nossa família. Nós vamos orar por essa palavra. Nós vamos querer aplicar, nós vamos querer ouvir mais, nós vamos querer chamar Jesus, nós vamos ter esperança. Amém? A nossa casa vai ser um lugar de calma, tranquilidade e sossego. A nossa casa vai ser Naim. Amém. Em nome de Jesus Cristo, né? Salmo 30, verso 11 diz: mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria. Esse será o nosso testemunho, amém, igreja? Amém. Para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para o seu lar, convide Jesus para a sua família, convide Jesus para os seus relacionamentos, convide Jesus para andar com você quando estiver na roda dos amigos. A vida de Zaqueu foi totalmente transformada quando ele subiu numa árvore e Jesus falou assim: hoje me convém estar em sua casa. Jesus está falando para você: hoje me convém estar em tua casa, hoje me convém estar na sua família. E Zaqueu nunca mais foi o mesmo, a família de Zaqueu nunca mais foi a mesma, porque eles chamaram Jesus para dentro. Jesus não tem que estar só do lado de fora, Jesus não tem que estar só aqui na igreja. Você tem que convidar para Jesus, abrir a porta da sua casa e falar: Jesus, eu não quero ser só na igreja não, eu quero você dentro da minha casa. As portas estão abertas, Jesus, pode entrar, pode fazer morada, pode transformar tudo que precisa ser transformado. Amém? Essa é a palavra de esperança que nós temos para você. Sim. E nós cremos nessa restauração individual de cada um de nós, na restauração da nossa casa, na restauração dos nossos sentimentos, do nosso coração. E nós vamos orar hoje para que a nossa família seja a menina dos olhos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.